Olá, pessoal. Então, eu vim conversar com vocês sobre o primeiro dia de aula da nossa série Retornando às Aulas. E aí eu tive várias perguntas, né, sobre quem leva a criança para a escola. Criança pequena, tá indo a primeira vez para a escola. Quem leva essa criança? Bom, é orientado que o pai leve a criança. Por qual motivo? Porque a mãe geralmente é aquela que acolhe, é aquela que bota no colo. Ai, machucou, eu corro pro colo de quem? Da mamãe, né? Então, assim, o pai já é aquele que leva para brincar, que cai, se machuca, e o pai fala o quê? Levanta, não machucou não, vamos, não é? Então, assim, enquanto a mãe é aquela que está acolhendo, o pai é aquele que está levando a criança para a vida, para o mundo, né? Para poder viver novas experiências. Então, é aconselhável que o pai leve a criança no seu primeiro dia de aula. A criança, ela precisa sentir segurança. Quando as mães levam a criança para a escola, o que acontece na maioria das vezes? A mãe leva a criança com vontade de trazer de volta. A mãe não quer deixar a criança na escola, né? E muitas vezes esse é um movimento inconsciente. Então, o pai, quando o pai leva, o pai deixa muito tranquilamente, né? Então, o pai deixa essa criança, mais tarde eu volto para te buscar, dá um beijinho na criança e vai embora. Nem viu se a criança chorou, se a criança falou, pai, não, ele deixa e leva. Por quê? Porque é uma forma natural, né? Nesse comportamento, ele é o comportamento natural que os pais têm e tá tudo certo. É necessário que exista essa diferença entre o comportamento do pai e da mãe, né? E uma coisa que eu queria salientar é que tanto o pai quanto a mãe, eles precisam sentir confiança na escola que estão levando o filho. Eles precisam sentir confiança naquele ambiente, naquelas pessoas que irão receber o seu filho. Por quê? Porque isso ressoa, né, com o campo da criança, a criança sente isso. Então, muitas crianças, elas vão para a escola a primeira vez e nem choram. Por quê? Porque elas sentiram que ali elas estariam num lugar seguro. Quando o pai e a mãe, né, principalmente a mãe, tem essa insegurança em relação à escola, em relação ao local que o filho ficará, né? Então, isso passa para a criança sente. E de repente a criança também vai viver, né, vivenciar essa insegurança ali no momento em que ela ficar na escola. Então, o primeiro passo é confiar, né? Ah, mas eu tenho medo que não olhem meu filho direito, minha filha, que não cuidem. Gente, se você olhar as estatísticas e for analisar os acidentes que existem com crianças em escola e os acidentes que acontecem com as crianças em seus lares, em seus ambientes familiares, é muito maior. Ah, então você está querendo afirmar que na escola a criança não cai, não machuca? Cai, machuca. Só que eu estou querendo te afirmar que lá na escola o risco disso acontecer, ele é um pouco menor do que no ambiente familiar. Por quê? Porque muitas vezes ali no ambiente familiar a criança não tem muitas regras, né? Então ela pode correr, brincar, subir nas coisas, fazer isso, fazer aquilo, aleatoriamente. Na escola não, na escola a criança ela está sendo assistida por um profissional, geralmente quando são crianças menores, né, menores de 4 anos, tem até um monitor que ajuda a auxiliar a professora, né? Então, assim, ela tem um horário para ela sentar, para ela fazer as atividades lúdicas. Essa criança ela vai ter o horário dela sentar com os coleguinhas para lanchar. Ela vai ter um momento de brincadeira, que vai ter monitores ali, né? Geralmente o horário de lanche, o recreio é separado dos alunos maiores. Então, tudo isso traz uma segurança maior para o seu filho. Isso é importante que você tenha essa consciência. Terão várias pessoas para cuidar do meu filho. Meu filho não estará abandonado, largado à própria sorte. Não. Nós temos esses profissionais na escola que auxiliam esse trabalho.
tá? Então, atenção mamães, vamos sentir confiança. Ao deixar o seu filho na escola, sinta confiança. Saiba que ele estará bem cuidado, bem assistido por todos ali, todos os professores, toda a equipe pedagógica ali da escola, né? Os monitores, todos estarão olhando com muito carinho, com muita atenção o seu filho, tá? Voltando então, Aline, você disse que o ideal é que o pai leve a criança para que seja um movimento mais leve para essa criança e para essa mãe também. Porque o ir para a escola é o segundo parto, né? A criança, ela nasceu para a vida e de repente agora, quando a criança vai para a escola, ela está nascendo para a sociedade. O ir para a escola, ele significa isso, a criança agora existe para a sociedade, né? Então, a mãe, ela faz esse segundo parto, ela parte agora, né? Ela vai parir essa criança para o mundo, para a sociedade. Então, realmente é muito difícil para essa mãe, né? E nós compreendemos esse apego, esse cuidado, né? É difícil, mas ele é necessário para o desenvolvimento da criança. A escola, ela tem uma função muito mais social, né? Do que simplesmente ensinar conteúdos. Na escola, a criança, ela vai aprender a conviver, a respeitar regras. Isso é muito importante. Nós vivemos em uma sociedade onde as regras garantem que nós tenhamos o quê? Algo organizado, que a gente possa viver em sociedade e viver em harmonia, né? A própria natureza tem as suas regras. A própria natureza, a gente tem a época de arar a terra, plantar a semente e depois colher os frutos. Então, tudo na natureza, tudo à nossa volta, ele precisa de regras, né? Então, na escola, essas regras, elas ficam muito claras e muito definidas. Isso auxilia a criança a ter um direcionamento melhor. Crianças precisam de regras, adolescentes precisam de regras, para que se tornem adultos conscientes, adultos de valores, que saibam o que é certo, que tenham bom senso e responsabilidade, né? Então, a escola, ela é muito importante, não tem como menosprezar o papel da escola no desenvolvimento de um ser humano. Aline, não tem como o pai da criança levar para a escola, por algum motivo, ou porque não tem convívio com o pai, ou porque, enfim, N motivos, né? Não tem como o pai ser presente nesse momento. Primeira pergunta que eu faço: alguém na sua família pode fazer essa função? Um avô, um tio, um primo mais próximo, né? Primo da mãe que seja mais próximo. Tem alguém nessa família que possa fazer essa função? Não tem. Então, sabe o que eu falo para a mãe? Então, você hoje vai exercer a função paterna. Porque, na verdade, uma mãe solo, vamos dizer assim, ela precisa exercer a sua função materna e a função paterna. A função materna, eu acolho, eu ponho no colo, eu dou amor. A função paterna, que muitas vezes nós mães precisamos exercer, é aquela assim: vamos andar de bicicleta, vou te ensinar a andar de bicicleta, vou te levar para pescar, vou te ensinar a dirigir. É isso. A função paterna é aquela que leva a criança para o mundo, que dá aquele empurrãozinho quando ela senta na bicicleta e sai pedalando, sabe? É aquela função onde a gente tira a rodinha da bicicleta e fala: será conta? Vai lá que eu confio em você, eu acredito em você. Então são funções. Só que nós mães, a gente precisa estar muito consciente que nesse momento em que eu vou exercer essa função paterna, eu realmente preciso estar bem com essa função dentro de mim, né? Então eu levo a minha filha, né? Quando eu fui levar a minha filha para a primeira vez na escola, eu levei. Por quê? Porque na época ela era muito pequena e eu levei para uma escolinha, estilo creche. Só que o pai não concordava, então ele disse: eu não vou participar disso, se você quiser, você leva. Eu levei. Chegou lá, eu estava tão tranquila e tão em paz com aquela decisão,
que eu estava tomando, que foi um movimento muito leve, né? A minha filha, ela chegou na escola,